Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e eu tô gravando esse vídeo com alguma antecedência. Eu tô gravando na segunda-feira ainda. Então, o vídeo que eu escolhi para hoje é um vídeo que é meio atemporal. Eu tô pegando e vou fazer um estudo sobre os lucros das empresas agora no quarto trimestre, assim como o endividamento delas. Vamos separar entre small caps e large caps e aí a gente vai ver se o mercado brasileiro está ou não realmente barato, como muitas pessoas falam por aí. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu queria aproveitar agora esse início desse vídeo de hoje para chamar vocês para algumas aulas que a gente vai fazer sobre opções nessa semana. A gente está começando no dia 25, se eu não me engano, agora que é a quinta-feira. Pode ser que seja um pouquinho antes. Curtam a gente também lá no nosso Instagram, dica de hoje, _7, que você vai saber todas as informações. Ou se não, você se inscreve aqui embaixo na waiting list que a gente deixou aqui embaixo na descrição do vídeo também para você saber tudo sobre essas aulas gratuitas que a gente vai fazer sobre opções. Não é opções para te deixar multimilionário nem nada disso, é opções para aumentar a tua renda e aumentando a renda você aumenta o aporte, aumentando o aporte você aumenta a bola de neve e é só isso que interessa, tá? Nada de querer ficar rico rápido, construir leva tempo é o nosso lema. Eu espero que cada vez mais as pessoas que me sigam estejam aí antenados com essa cultura que a gente tem trazido para o mercado desde 2016 aqui no canal, desde 2017 na nossa research. O vídeo de hoje fala sobre se a bolsa está barata ou não. E a gente tem alguns tipos de indicadores que mostram por que a bolsa está barata ou não. Só que além da gente responder isso, eu gosto sempre de trazer algum a mais. Então a gente vai analisar um pouquinho sobre o que está se falando no mercado nesse momento atual. Eu acabei puxando aqui alguns dados e eu cheguei a algumas informações que eu considero relevantes. Vou aproveitar para colocar já a tela aqui, vou aumentar a letra que eu sei que o pessoal gosta. Acaba que perde um pouquinho a quantidade de informação que existe, mas aqui a gente tem todas as empresas, tá? Que são listadas na bolsa, que tem valor de mercado maior do que 100 milhões de reais, tá? E eu dividi elas depois em small caps e large caps, tá? Small caps eu botei abaixo de 20 bilhões de valor de mercado e large caps eu botei acima de 10 bilhões, para não ficar tão poucas empresas, que senão vai ficar só 50 e poucas empresas. Então tem uma interseção entre as duas. Tem algumas empresas que entraram tanto como small caps, porque pode ser considerada, e tanto quanto large caps, que também poderiam ser consideradas uma mid-large cap, vamos dizer assim. E então, né, para quem não entendeu, small cap é uma empresa pequena, mid cap é uma empresa média em termos de tamanho e large cap é uma empresa grande em termos de tamanho. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei os dados de lucro sempre nos últimos 12 meses, de setembro de 2020, que nada mais é do que outubro de 2019 até setembro de 2020. Lucro líquido de dezembro de 2020, é de janeiro de 2020 até dezembro de 2020. Então, todos esses lucros aqui, eles têm 12 meses, tá? E aí, esse lucro aqui, a gente foi até o último lucro líquido disponível, que agora é o de dezembro de 2023. Agora, em breve, vai começar a sair os resultados e talvez a gente no final de maio traga um novo estudo aqui, porque aí todas as empresas já vão ter divulgado o resultado. Lucro líquido dezembro de 2023. O mesmo vale para o EBITDA aqui, só que aí eu peguei anual, dezembro de 2020, dezembro de 2021, dezembro de 2022, dezembro de 2023. Peguei aqui a dívida líquida também, que é algo que é fundamental e que vocês vão ver a importância também anualmente, e o valor de mercado aqui por trimestre das empresas para a gente ver essa variação de preço sobre lucro. E como a gente pegou EBITDA e dívida líquida, a gente também pode fazer o EV sobre EBITDA. Então, pegando todas essas empresas aqui, a gente chegou a 304 empresas, se eu não me engano,
E aí a primeira coisa que eu gosto de mostrar, é mais fácil mostrar em gráfico do que em tabela, é o lucro líquido das empresas, tá? Na linha aqui azul, a gente tem o lucro líquido total das companhias e aqui em vermelho o lucro líquido sem Petrobras e Vale. Vocês vão ver que eles estão caminhando mais ou menos igual, já não está mais fazendo tanta diferença tirar a Petrobras e a Vale, porque aqui estava fazendo diferença, elas tiveram prejuízo e tudo mais, mas agora já não faz mais tanta diferença. Você vê que o lucro líquido das companhias de março de 2022 até hoje elas caíram, a gente percebe que recuperou um pouco aqui de setembro de 2023 para dezembro de 2023 e a gente viu aqui que estava parado. Né, março de 2023, 247 milhões de lucro. Junho de 2023, 245 milhões, não, bilhões de lucro. E setembro de 2023, 241 bilhões de lucro líquido aqui nas empresas e agora voltou a subir. Esse voltar a subir é um ótimo indicador. E um ótimo indicador por quê? Porque quando a gente vai aqui para o valor de mercado dessas empresas, a gente vai ver que esse valor de mercado aqui ainda não subiu. É até inclusive um gráfico aqui que eu acabei não fazendo, mas a gente pode montar ele agora aqui e vocês vão ver que esse valor de mercado aqui das empresas não subiu ao longo desse período todo aqui. Né? Então, a gente tem ainda um valor de mercado de 4,7 trilhões de reais aqui, que ele é muito similar ao que era lá atrás. Então, a gente calculou preço sobre lucro dessas empresas, tá? E aí eu vou mostrar depois tudo consolidado no outro gráfico. Tá? Então, preço sobre lucro saiu de 26 vezes aqui lá em 2020, né, quando o mercado ainda estava muito impactado com lucros para baixo das empresas durante o Covid. Aí depois caiu para 7 e pouco, 6 e pouco, 7 e pouco, e hoje está aqui em 10 e pouco. Tá? Tirando Petrobras e Vale, não é esse o motivo. Também caiu ali para 9,40 e pouco, ali em junho de 2022, setembro de 2022, o auge do juro lá de 13,75, e hoje, bem ou mal, já recuperou um pouco, tanto que a própria Bolsa saiu, né, de 105 mil, 108 mil pontos para esses 120 e poucos mil pontos que está agora. Então, a gente tem essa variação aqui de preço sobre lucro. Quando a gente vai para large caps, o cenário é muitíssimo parecido. Tá? As grandes empresas aqui. Para você ter uma ideia aqui, a gente está falando de São Martinho, de Gerdau, de M. Dias Branco, de Banco Pan, de Uzi Minas, de Magazine Luiza, de Taesa, de Allos, de Multiplan, de Smart Fit, de Energias, de Engie, de Equatorial, de CPFL, de Raia Drogasil, de PetroRio, de BB Seguridade, também de Ambev, de Vale, de Banco do Brasil, de VEG, de Bradesco, de Itaúsa, de Itaú Unibanco. Enfim, a gente está falando dessas empresas. Tá? Então, são as maiores empresas que existem no Brasil hoje e listadas aqui na Bolsa Nacional. Então, o lucro líquido aqui, a gente vê que também teve uma alta aqui, estava parado aqui em 260 bilhões, 258, 256 e pulou para 272 bilhões de reais. Né? Quando a gente tira Petrobras e Vale, a gente ainda tem inclusive uma queda aqui. Né? É quando a gente tira, não, quando a gente coloca, porque Petrobras e Vale Petrobras principalmente teve uma queda do lucro, então a gente vê que isso impactou nas large caps aqui no total. Agora, quando a gente vai para as small caps, a gente tem um ponto aqui que chama bastante atenção, que é o seguinte, que é como esse lucro líquido varia. É claro que aqui eu não preciso botar 100 Petrobras e Vale, porque ela não está, então o valor de cima vai ser igual ao de baixo, mas a gente tem um lucro líquido aqui, ele vai para o prejuízo, ele vai para o lucro, ele vai para o prejuízo, ele vai para o lucro. E aqui entra um ponto que é interessante. Primeiro, a gente vê que essa alta aqui de 1,6 bilhão para 33 bilhões aqui, a gente percebe que toda a alta de lucro que teve, ela veio de empresas small caps, empresas até 10 bilhões. Porque das large caps, a Petrobras ela tirou a variação de lucro das outras. Agora, o que eu gosto sempre de chamar a atenção, que é o seguinte, e aí eu vou cortar aqui para mim.
As pessoas, normalmente, elas querem buscar o máximo retorno possível. E isso é um erro, né? Por quê? Porque quando ela vai atingir e ela quer o máximo retorno possível, ela abre mão da coisa mais importante da vida dela, que é o gerenciamento de risco. Quando ela abre mão do gerenciamento de risco em troca de uma única tese, ela pode se ferrar, que é o que está acontecendo agora, quando a bolsa caiu. Ou seja, a gente teve muitas pessoas migrando única e exclusivamente para as small caps. Por quê? Porque o cenário estava claríssimo. Agora os juros no Brasil e no mundo vão cair, e aí essas empresas small caps, principalmente as endividadas, vão acabar subindo e vão acabar crescendo muito o lucro delas. O recado é lindo e tinha muita chance de dar certo. Agora, o que aconteceu? Inflação não está cedendo nos Estados Unidos, juro real dos Estados Unidos, a taxa de juro futura de 30 anos subiu, de dezembro para cá já saiu de 3,99 para 4,64, 4,65 nesse momento que eu estou gravando, e aí a taxa de juro do Brasil sai de 9,98 e vai para 11,21. A futura, a Selic está caindo, mas a Selic é a taxa de curto prazo. A precificação das ações é baseado no longo prazo, em você permanecer com a empresa por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, essa taxa de longo prazo faz muito mais sentido. E aí, o que acontece com as empresas small caps? As empresas small caps têm dificuldade de subir. Por que elas têm dificuldade de subir? E aqui entra dois pontos interessantíssimos e importantíssimos. O primeiro deles é a quantidade de empresas small caps que têm prejuízo. Né? As empresas que têm prejuízo, olha só, 31% das empresas em setembro de 2020 tinham prejuízo. No melhor dos momentos lá com CDI a 2%, o que aconteceu? Só 19% das empresas tinham prejuízo, mas ainda assim 19% tinham prejuízo. E hoje, né, ainda foi subindo até setembro, 29%, caiu para 27%. Ainda é uma quantidade muito grande de empresas com prejuízo. E se o juro não cair, elas vão continuar no prejuízo. Então vamos guardar esses números, né? Números entre 19% e 31%. Mas eu quero trazer para vocês aqui o endividamento dessas companhias. Né? A dívida líquida saiu de 226 bilhões de reais para 454 bilhões de reais. Isso é o dobro. Né? Eu acho que sim, ó, 226 vezes 2 dá 452, exatamente, é o dobro. 454 é mais do que 452, é o dobro. Tá? Então, o que aconteceu com essas empresas? Essas empresas que valiam 1 trilhão de reais, elas hoje valem 743 bilhões de reais. Ou seja, essas empresas que tinham uma dívida de 21% do valor de mercado delas, hoje vale 57%. A dívida está pesando cada vez mais no lucro. E aí essas empresas, elas não conseguem gerar tanto lucro assim. Né? Com a queda, o início da queda do CDI, você vê que já melhorou muito. Né? O lucro dessas empresas já alcançou aqui ó, 33 bilhões, mas ainda é muito pouco. E se o juro começar a subir, esquece. Tá? Vai voltar a ser esse número aqui para baixo. Né? Então, algumas vezes, tá, eu faço, por exemplo, um lançamento de produto de small caps, mas a gente sempre fala que é importante que a pessoa assine o nosso produto, porque a gente vai trabalhar o gerenciamento de risco. Tá? Na nossa carteira de small caps, o que a gente fez? A gente tinha 100% alocado, a gente baixou isso agora, no iniciozinho de abril, antes dessas quedas todas aí, né? 12% viraram renda fixa. Por exemplo, a carteira não caiu? Não, pelo contrário. Ela é uma carteira mais volátil, ela caiu até mais do que o índice. Mas essa parte, pelo menos, a gente já protegeu. Por quê? Porque isso é gerenciamento de risco. A gente coloca lá que a pessoa não deve ter mais do que X% em small caps. Então, esses pontos, eles são importantes, porque ao longo do período, a gente pega esses dados e vai avaliando. O mercado está indo bem? Tá, então a gente pode aumentar. O mercado não está indo bem? Cara, espera. Investe em large cap. Vamos dar uma olhada agora, large caps, o que aconteceu. Né? Então, large caps aqui, ó, olha só agora a quantidade. Né? 9 empresas tinham lucro negativo, 58 positivo. Quer dizer, no pior momento lá em setembro de 2020,
13% das empresas só tinham prejuízo. No período lá do CDI a 2%, ó, só 2 tinham prejuízo e 68 positivo, era 3%. Nesse momento atual aqui, ó, a gente está com 8 a 64, são 11%. Então, quando você tem uma concentração muito grande de empresas com lucro, o que acontece com a dívida? A dívida saiu aqui de 786 bilhões e foi para 950. Mesmo se você tirar Petro e Vale, 450 para 673. Isso aqui é um aumento relevante? Cara, é um aumento de 50%, mas não é um aumento de 100%. O que aconteceu com o endividamento dessas empresas aqui? Aí somando Petro e Vale. Saiu de 19% e foi para 21%. Quer dizer, é tranquilo, essas empresas não morrem, elas não vão te levar à ruína. Não adianta você me perguntar toda semana lá no Instagram, a Ambipar agora está de graça porque eu paguei R$45 e agora está 11. Entendeu? Não adianta você me perguntar sempre. Por quê? Porque se há uma empresa determinada ela ficar reportando prejuízos ou lucros muito baixos e a dívida dela crescer, ela pode ir caindo até chegar em zero, e exemplos não faltam. Né? Agora, para uma empresa igual um Itaú, né, ela ter esse problema, ou até uma Ambev, por exemplo, que é uma empresa que já não vai bem há muito tempo, demora muito. Né? Acaba tendo uma segurança aí. Então, eu acho que esse é o grande ponto. E aí, agora vamos para a cereja do bolo, que é juntar tudo isso. Né, que é você pegar os indicadores. Preço sobre lucro. O que é preço sobre lucro? É você tem duas formas de analisar preço sobre lucro. Né? O preço sobre lucro, você pode falar que uma ação está cara quando o preço sobe ou quando o lucro cai demais. Então, uma empresa igual a Ambipar, para a gente fazer aqui o paralelo, se, por exemplo, ela tinha um lucro de X e hoje o lucro é de 10% de X e o preço da ação caiu de X para 1/4 de X, né? Se caiu, por exemplo, pela metade não, caiu 20% o preço da ação, mas o lucro caiu 10%, caiu para 10% do valor, né? Vamos de novo, o preço caiu 80% e o lucro caiu 90%, ela está mais cara hoje. Ah, mas ela hoje está valendo R$11, ela valia 45. Cara, não importa. Ela está mais cara. Então, uma empresa fica mais barata se o preço cai, mas também fica mais barata se o lucro sobe. Então, é importante sempre a gente falar que são dois eixos. Preço versus resultado. Então, eu prefiro sempre falar assim, uma ação fica mais barata se o preço sobe menos do que sobe o lucro, ou o preço cai mais do que cai o lucro. Não sei se ficou claro, mas se não ficou claro, volta várias vezes e tenta entender isso. Por quê? Porque a gente vai montar um gráfico aqui, ó, que vocês vão ver que é quase impossível da gente montar esse gráfico todo mundo junto. Porque em 2020, o preço sobre lucro das small caps era menos 2.449, porque a soma delas estava no prejuízo. Em setembro de 2023, que aquele lucro só de 1 bilhão todo mundo, estava em 434 vezes. Agora está em 22 vezes. Em tese, está muito mais caro do que large caps o total, 9 e 10 aqui. Né? Você vê que você não consegue nem ver as outras aqui, ó, 9 e 10. Aí, para esse tipo de situação que a gente não consegue analisar, a gente usa um outro indicador, que é o EV sobre EBITDA. Porque aí o EBITDA, ele não está incluindo o resultado financeiro, que é a despesa com as dívidas. Em compensação, o EV inclui as dívidas. Aí olha só o que acontece. As small caps, elas ainda não se recuperaram. Elas, por esse indicador, elas estão mais baratas. Agora, a minha pergunta é, elas estão mais baratas ou elas estão hoje assumindo um risco maior? Aí entra de novo no gerenciamento de risco. Que as pessoas, elas não querem olhar sobre isso, elas só querem saber qual é a ação que vai subir mais. Qual é aquela empresa que tem maior potencial de crescimento. E aí a gente faz
Assim, a gente fala qual é que tem maior potencial de crescimento. Se o cenário não acontecer, cara, aquela também é aquela que tem a maior possibilidade de cair. Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso, né? A gente tem aqui EV sobre EBITDA, por exemplo, né? E a gente já vê aqui uma recuperação das large caps nesse indicador, ou seja, a gente viu um Ibovespa se recuperando e a gente viu um índice de small caps não se recuperando aqui. Quando a gente vai aqui para um gráfico, por exemplo, né, seria o mesmo que a gente mostrar isso aqui, ó, Petrobras subindo hoje, por exemplo, né? Petrobras subiu, mas a gente tem aqui Ibovespa. Olha só o que aconteceu nos últimas semanas, aí, últimos meses de Ibovespa, né? Ibovespa, ó, já atingiu aquela máxima da pandemia, já atingiu a máxima de 2021 aqui, né? Ele está perto da máxima. E o que acontece com o índice de small caps? Olha só, ele está aqui. Ele está muito longe da máxima. Por quê? Porque todo esse valor está dividido entre dívida e risco. Então, parte desse valor de mercado está na dívida. Só vai aparecer quando o preço das ações subirem ou a dívida diminuir dessas empresas. Essas dívidas só vão diminuir se o juro cair. Então, hoje, você comprar small caps, de forma geral, vai ser uma tese de queda de juros. Por que eu falo de forma geral? Porque tem um monte de small caps que não tem dívida e que estão subindo por causa disso. Então, a própria nossas recomendações lá dentro já estão mais focadas em empresas sem dívida, empresas dolarizadas e menos em empresas que tenham algum problema ou que vão se beneficiar da queda de juros, porque esse cenário está cada vez menos provável. Tá? Então, esse era o estudo que eu queria fazer de lucro. A gente viu muitas coisas positivas aqui. A principal coisa positiva, e eu acho que vocês não deveriam abrir mão de investir em small caps, apesar desse risco, sempre com um gerenciamento. Por quê? Porque a gente já começou a ver um crescimento forte do lucro. Né? Então, se a gente continuar vendo esse crescimento forte do lucro, é claro que as empresas small caps vão acabar subindo e elas são as que têm maior potencial. Mas você, quem principalmente não é nosso assinante, presta atenção bastante no gerenciamento de risco. Tá? Ao invés de pensar em ganhar o máximo, pensa em dormir bem à noite. Pensa em ter alguns ativos também que vão contrabalançar a volatilidade da tua carteira. Isso não vai te deixar menos macho, menos viril, nem nada disso. Tá? Isso só vai trazer antecipação com relação à tua aposentadoria. Tá? Isso vai trazer mais tranquilidade para o futuro da tua família. É mais ou menos esse é o tipo de coisa que eu queria aproveitar para falar hoje. E com relação se a bolsa está barata ou não, né, a gente já consegue ver aqui que ela não está tão barata quanto estava lá atrás. Né? Os resultados de lucro e de EBITDA não subiram tanto como a gente viu. Quando a gente olha o todo, se quiser olhar aqui de novo, a gente consegue olhar, ó, a gente vê que o lucro subiu muito, muito pouquinho, muito marginalmente. Então, a gente tem aqui um lucro que saiu de 421 bilhões para 451 bilhões, um aumentinho de 5%. Né? Quando a gente vem aqui no EBITDA, esse EBITDA até diminuiu de 1 bilhão e 20 para 908 milhões, tirando a Petrobras e a Vale, subindo de 556 para 572, também muito marginalmente falando. Então, a bolsa não está barata. Outra forma da gente ver isso é pelo indicador aqui do Warren Buffett, né, do Grupo Focus aqui, mostrando que o Brasil está fair valued. Né? Esse indicador aqui mostrou um ponto máximo, que seria ele muito caro, a 71%, o mínimo a 29,5% nos últimos 10 anos, e quando a gente olha esses números aqui, a gente vê que 45 a 55 é fair valued. Para ficar undervalued, precisaria cair alguma coisa em torno de 10%. Enfim, pessoal, isso aqui a gente já fez vídeo sobre esse indicador. Então, vocês podem procurar aqui na nossa playlist aí, tudo, né, o indicador do Warren Buffett, vocês vão encontrar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, curtam o vídeo.
se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificação, sigam a gente também nas outras mídias sociais, como por exemplo o Instagram, que é o nosso principal, que é o @dica de hoje _7, mas a gente também está postando lá no Twitter, no TikTok também, a gente coloca alguns vídeos diferentes, e no Twitter é @dica de hoje 7. Tá? O TikTok é uma rede que a gente começou há pouquíssimo tempo, então tá com bastante poucas pessoas seguindo. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Final de maio, a gente volta a analisar aqui o cenário com relação ao lucro do primeiro trimestre para ver se continuou essa melhora, sim ou não. Tá? Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.